Olá pessoal, meu nome é Silmara, criadora do canal Formiga Costureira, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma capa de almofada. Ó, vou fazer essa capa de almofada aqui, tá? O diferencial dela é que eu vou fazer em costura francesa, tá? Que você pode fazer substituindo o overlock, por exemplo. Eu, como não tenho ainda a máquina de overlock, eu vou fazer essa costura francesa. Fica bonito, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Ó como fica bonito por dentro. Não tem o perigo de desfiar, né? E isso daqui é capa pra durar, você lava, vai durar muito. O tecido que eu vou usar, ó, ele é meio aveludado, tá vendo? Ele é meio aveludado. Eu não sei o nome desse tecido, porque foi a pessoa para quem eu tô fazendo as capas, ela que escolheu, né? Ela que comprou e aí eu tô fazendo as capas para ela. Bom, eu vou posicionar minha câmera na máquina para mostrar para vocês, tá? Mas antes, deixa eu mostrar o que eu vou precisar. Esse tecido, eu cortei ele no tamanho de 43, aqui ó, 43, né? Por 84. Depois eu vou pôr as medidas na descrição. Por 84, 43 por 84, tá? Pra fazer a capa. Você pode cortar duas partes, se você não tiver a parte grande assim, você pode cortar duas partes de 43 por 43 também, tá? Não tem problema. Mas como eu tinha bastante tecido, o tecido era grande, então eu fui cortando um para cada um, tá? E eu vou usar também 35 centímetros de zíper, tá? Geralmente a gente faz a capa de almofada com um zíper invisível, mas como eu não tenho aqui o zíper invisível, eu tenho bastante zíper de metro dessa cor, eu tenho zíper invisível, mas são de outras cores. Não tinha aqui dessa cor. E como eu tinha bastante para fazer, são 9 ou 10 capas de almofada, então eu fiz com o de metro, tá? E um cursor, ó. Você vai precisar do zíper, 35 centímetros, e o cursor. E cortei também, ó, para fazer esse acabamentinho aqui, ó, do zíper, você vai utilizar 4 pedacinhos do tecido na medida de 5 por 4, tá? 5 por 4, tá? E eu vou posicionar aqui a câmera. Se vocês ouvirem gritos de criança, vocês não ligam, porque próximo aqui da minha rua, na rua lá pra baixo, tem uma escola. E muitas vezes tem uns gritos e tem cachorro aqui, que eu moro em prédio, então vocês não ligam não, tá bom? Vou posicionar aqui e eu já volto com vocês. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? O acabamento do zíper, tá? Primeiro você vai pegar, colocar o cursor no zíper, né? Você já coloca o cursor no zíper. E aí a gente vai fechar dos dois lados do zíper, fazendo esse acabamento. Você vai pegar duas partes daquele tecido, são 2 para cada lado. Você vai posicionar. Deixa eu cortar um fiapinho aqui. Um fiapinho, ó. Você vai posicionar o zíper assim, ó, os dentinhos pra cima. E o outro tecido de frente pros dentinhos, ó. O de baixo embaixo do dentinho virado pra cima, ó, assim, ó, nessa posição. O tecido sempre de frente em frente. E os dentinhos pra cima. Tá? Assim, desse jeito. Eu vou prender aqui, pra ele não sair da posição. Eu prendo com esses clipezinhos aqui, eles são muito eficientes. Eles são de papel, mas eles me ajudam muito na costura, que eles também não quebram. Eu tenho outros grampinhos
clipezinhos, né? Uns de plástico, mas eles quebram tudo. Eu comprei um monte, mas já tá tudo quebrando. Não sei se eu sou estabanada. Aí você tem que posicionar, ó, o zíper. Tenta posicionar no meio aqui do tecido, tá? Pra deixar a sobra pra cá e pra cá. Porque se ficar torto, a gente vai cortar, tá? Só não pode a costura ficar torta, tá? Vou posicionar aqui, aí eu vou costurar ponto 3. Eu sempre vou usar o ponto 3, tá? Certinho aqui. O zíper não pode ficar torto, né? Pra não costurar torto. Eu vou tirar o grampinho. Como eu posicionei, ó, eu coloquei alfinete, então não tem problema. Aí eu vou posicionar aqui com meio pé de máquina, tá? Desculpa, com um pé de máquina. Um pé de máquina na minha máquina é 0,75 centímetros, viu? Aí, ó, faço essa costura aqui, ó. Retrocesso no começo e no final. Prontinho. Eu já posso tirar aqui. Aí, assim, eu gosto de ir fazendo a costura e tirando os excessos de linha. Pra não esquecer. Eu acho feio quando fica excesso de linha. Aí, eu vou juntar as duas pontinhas aqui do tecido. Vou puxar pra cá. Pra fazer um pesponto aqui desse lado, tá? Aí, eu vou posicionar esse lado do calcador aqui na costura, ó, tá? Do tecido. Aqui na borda do tecido pra dentro. Vou posicionar aqui, ó, o lado esquerdo do calcador. Retrocesso. Sempre retrocesso no começo e no final. Já tiro aqui, ó, a linha de cima e de baixo. Ó. Tá? Dá pra ver? Aí, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou posicionar um tecido pra baixo virado pra cima. E o tecido de cima virado pra baixo. O tecido um de frente pro outro. Bem no meio do zíper. Vou colocar o clipe primeiro. Esse tecido aqui a gente corta, ele fica enrolando. Mas ele é bom de trabalhar, ele não é ruim, não. Ruim de trabalhar é tecido muito mole. Esse daqui, ele é grossinho, ele é bom de trabalhar. Aí, eu não posso deixar o zíper ficar torto aqui, ó. Ele tem que ficar reto aqui, pra costura ficar reta. Eu vou pegar, colocar um alfinete aqui desse lado e um outro alfinete aqui desse lado. Pronto. Aí, deixa eu ver. Ó como que ele entorta. É engraçado, né? Eu vou acertar aqui. Aqui tá certo, que na hora de eu colocar o alfinete. Ah, tá. Eu que entortei aqui. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Eu que entortei. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui.
Tá melhor, né? Dá pra ver melhor. Centralizar o trabalho, que senão vocês não conseguem ver na íntegra o que eu tô fazendo, né? Às vezes corta a parte de baixo. Prontinho. Aí eu vou posicionar, deixa as cabecinhas aqui pra fora do tecido. Aí eu posso tirar o clips aqui. Retrocesso. No começo e no final. Posso tirar. Já corto aqui. Deixa eu ver. Pego aqui, ó, ponta com ponta, puxo e vou fazer o pesponto. Fazer aqui o pesponto. Retrocesso no começo e no final. Prontinho. Feito o acabamento, deixa eu cortar a linha aqui. Cortar a linha aqui, ó. Prontinho o acabamento. Aí agora eu vou cortar o tecido aqui, ó, rente aqui ao zíper, tá? Vou deixar do tamanho do zíper. Na direção do zíper, tá? Só você posicionar a tesoura na mesma direção, ó. Pronto. Peraí que eu sei lá, o cursor me atrapalhou aqui na tesoura. Pronto. Certo? A mesma coisa do outro lado. Eu vou cortar aqui, ó, na direção do zíper. Aí o tecido aqui também fica do tamanho do zíper. E é assim que fica, tá? Pra gente utilizar. Deixa eu limpar aqui. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o zíper no tecido. Depois de fazer o acabamento do zíper, a gente vai aplicar no tecido. Eu vou pegar a parte menor do tecido, ó, a parte menor do tecido, essa aqui, e vou marcar o meio dela. Vou juntar ponta com ponta e vou marcar o meio aqui. Vou fazer isso dos dois lados do tecido, dos dois lados menores, né, do tecido. Ponta com ponta, certinho. Venho aqui, ó, dou uma esticadinha e faço um piquezinho aqui, ó. Certo? E vou fazer a mesma coisa com o zíper, para centralizar o zíper na costura. Vou pegar ponta com ponta aqui, ó, ponta com ponta. Tem que ser do outro lado. Sempre com o cursor pra fora, que ele dobra melhor, tá? Pra você fazer. Vamos posicionar aqui, ó, a borda das duas costuras. Ponta com ponta. E aí, a gente marca o meio aqui do zíper. Dá um piquezinho. No zíper, você faz um pique bem pequeno. Dos dois lados. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou queimar aqui, tá? Vou dar uma queimadinha. Pra ele não... Ó, só, é rapidinho. É uma seladinha rápida. Pra ele não desfiar.
uma selada rápida. Prontinho, ó. Vê? Aí, agora que eu vou fazer, vou pegar, colocar o tecido de frente aqui pra mim. E vou posicionar o zíper de frente pro tecido. A parte dos dentinhos de frente pro tecido. Assim. Ó, pique com pique, né? Pra centralizar o zíper no tecido. Que aí fica igual dos dois lados. Tanto daqui pra cá, como daqui pra cá. Todos os lados ficam iguais. E aí, eu vou fixar o zíper aqui, borda do zíper com a borda do tecido. Até aqui. Tá? Daqui pra cá, a mesma coisa. Eu vou deixar o link desses materiais que eu uso, tá? O máximo de material que eu tiver, o link, eu vou deixar aí pra vocês, se vocês quiserem comprar pela internet. Quem tiver começando, fica mais fácil. Eu sei porque eu comecei assim também. Eu não sabia nem o que comprar para começar a fazer as coisas, que material ter, e tinha que ficar procurando. Nossa, e quando eu tenho o link no vídeo é muito mais fácil e também ajuda o canal, né? Me ajuda também no canal. O canal não é patrocinado, tá? Eu só deixo o link porque no link você já vai ter o produto direto, ó. Aí agora eu vou costurar. Assim, pra aplicar o zíper, eu vou usar o calcador próprio, tá? Esse é o comum da máquina. Vou deixar aqui e vou pegar o de zíper. Ele é assim, ó, da máquina doméstica. Dessa máquina aqui. Tem muita gente que já tem a máquina industrial. Eu, como não sabia nada de costura, comecei a costurar há uns 3 anos. Mas eu não sabia nada, nada. Eu queria muito aprender. Eu comprei uma máquina doméstica mesmo. Mas olha, ela me serve muito bem. Eu vou fazer um vídeo sobre essa máquina, tá? Essa aqui é a Singer Heavy Dutch. O modelo dela é 6605C. Mas eu vou fazer um vídeo dela, porque quando eu fui comprar, eu vi, não tinha vídeo dela, eu vi na loja, gostei muito. Graças a Deus, dei sorte que eu gostei muito dela. Ela é muito boa, muito boa. E então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar agora, bem rente aqui. Cadê o meu orientador aqui? Bem rente aos dentinhos, tá? Ó, você pode ver que o zíper, ó, tá na parte de baixo aqui do zíper, né? Que o dentinho tá de frente pro tecido. Eu vou costurar bem aqui, ó, próximo dos dentinhos do zíper, tá? Só que aí eu começo a costurar aqui, ó, começo do tecido. Aí eu tenho que pegar a mesma direção aqui. Porque aqui eu vou pela direção do dentinho, né? Mas aí eu tenho que pegar a mesma direção aqui. Aí, como que eu vou fazer? Peraí que eu não posso soltar o tecido aqui pra ele não costurar torto. Deixa eu pôr um alfinete de assim, que é melhor. E esse aqui, assim. Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, essa é a direção. Aí, eu venho retinho aqui. Vou descer aqui, abaixo a agulha, dou o retrocesso.
e vou costurando, que eu já posso tirar, que ele não me atrapalha. Essa parte da costura aqui, do acabamento, fica mais grosso. E aí ele tende a sair um pouco fora. Então, você vai devagarzinho, não tem problema, ó. Tá vendo? Agora ele já tá posicionado certinho, ó. Aqui, ó. A agulha, ela tá bem pertinho dos dentinhos. Quando chegar aqui no cursor, agora eu vou tirar esse alfinete aqui, ó, que tava marcando o meio. Eu levanto o calcador e passo o cursor pra lá. Ele vai abrir, mas não tem problema não. Desço e continuo. Como esse zíper, ele não é um invisível, ele é maior, então, por isso que eu costuro bem pertinho, para ele parecer menos na almofada. Aí aqui também, ó, eu vou na mesma direção que eu tava. Eu vou usando essas marcações aqui da máquina, ó, para ver a posição aqui, ó, para ele não vir torto. Aí retrocesso no começo e no final. Também. Certo? Gente, cadê meu cortador? Aí eu corto a linha aqui. Eu tenho um cortador de linha aqui, ó, da máquina. Mas eu confesso que eu nunca lembro. Ó, ele corta muito rapidinho. Eu acabo sempre usando esse daqui, porque eu corto embaixo, corto em cima. E o de baixo, eu sempre corto ele mais curto. Porque a linha de cima, ela sempre tem que estar maior. Porque se você começar a próxima costura com a linha curta, ela sai da agulha. Então, tem que deixar comprida. A linha de baixo não precisa. Então, para economizar linha, eu corto primeiro a de baixo, depois eu corto a de cima. Mas eu sempre acabo usando esse daqui. Aí, agora, o que eu vou fazer? Ó, costurei aqui, tá vendo? Se você quiser fazer o pesponto aqui, ó, já... deixa eu tirar isso. Você já pode fazer, mas eu faço os pespontos dos dois lados ao mesmo tempo, né? Na mesma hora. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o outro lado, ó, vou virar, o zíper tá assim, né, que eu apliquei aqui, eu vou virar ele pra cá e vou pegar o outro lado do tecido e posicionar o pique desse lado do tecido com o pique do outro lado do zíper. Deixa eu puxar pra cá, tá? Aí, vou fixar aqui, ó. Vou fixar deste lado, que é o lado que eu vou costurar. Que é o lado do zíper que eu costuro. Aí, eu vou fixar, ó, o zíper aqui. Primeiro o meio, pra ficar certinho. Marco aqui, ó, ele no meio, então, pra ele não sair. Peraí, vou marcar de novo. Aí, agora eu vou colocando os alfinetes aqui, igual eu fiz do outro lado. Gente, eu moro perto de fábricas, eu moro perto da futura linha 6 do metrô. E
e tá em obras, então tem muito barulho por aqui. Vocês não se importe, por favor. Aí, ó, eu vou fixar. Esse tecido, ele tinha que vir mais pra cá. Fechar mais aqui. Vocês podem cortar o zíper 36 centímetros, se vocês quiserem. Pra ficar bem... Engraçado que desse lado ficou pertinho. Alguma coisa saiu do lugar aqui. Ah, entortou aqui. Eu vou fechar o zíper, porque com o zíper aberto, ele é ruim. Entortou aqui. Vou posicionar de novo. Eu vou posicionar aqui, vou fazer a mesma costura que eu fiz do outro lado e já volto com vocês pra continuar, tá? Ó. Já posicionei e já tô fazendo a costura aqui, ó. Bem próximo. Do mesmo jeito. Quando chega aqui no cursor, levanta o calcador. Puxa o calcador pra lá. Empurra ele pra lá pro outro lado. Esse calcador, o calcador não, esse cursor, ele é tamanho 5. Ele é grandinho, ele é gordinho, ele é ruim de passar aqui. Bem pertinho aqui, aí tiro esse. Tiro esse ainda não. A agulha pegou bem o alfinete. Sorte que não quebrou. Aí, ó, tem que procurar ir na mesma direção. O processo no final também, né? Aí aqui acabou. Vou cortar essa linha que tá enxerida. Aí aqui acabou. Tira esse aqui, tira esse. Vamos cortar essas linhas que ficam aqui na costura. É a hora das maritacas. As maritacas estão chegando. Então, vocês vão ouvir bastante, o barulho de bastante maritaca. Elas estão chegando. Todo dia esse horário. Entre 5 e 6 horas. Bom, aí aqui, tá vendo? Fica bonitinho. Faz o acabamento bonitinho. Aí depois de aplicar o zíper, né? O que eu vou fazer? Vou virar aqui pro outro lado de novo. Eu vou fazer um pesponto para dar um acabamento na costura do zíper, tá? Vou posicionar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar o
colocar ele aqui, né? Acabamento aqui. Eu vou colocar o cursor do outro lado do zíper agora. Até então, eu tava costurando pro lado direito do zíper. Eu vou passar agora pro lado esquerdo do zíper. Aqui eu não vou mexer, tá? Aqui eu não vou mexer. Vou costurar do outro lado do zíper. Aí, vou posicionar aqui, ó. Vou começar daqui, né? Vou ver aqui a direção que eu vou começar, para não ficar torto. Aí, tá? O retrocesso. E aí, vamos lá. Vou esticando aqui. Aí, ele vai costurar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ele vai fixar no tecido também. E aí, fica um acabamento melhor ainda. Ó. E a posição, ó, do cursor, ó, ela tá, o pezinho, ela tá bem encostando aqui, ó, no dentinho. E a parte maior aqui do cursor, ela tá em cima do dentinho. E vai retinho, ó. É só você esticar o tecido. Cuidado pra você não costurar a parte fechada. O outro lado do tecido. Aí aqui o zíper é a mesma coisa. Deixa eu pôr ele pra lá. Cursor. Continua. Ó. Tá vendo? Cuidado pra não pegar aqui, nenhum lado. Prontinho, do retrocesso, só que aqui eu não vou tirar. O que que eu vou fazer? Dei um retrocesso, fui até o final e voltei um pouquinho com o retrocesso. Levanto o meu calcador, giro, assim, ó. Tá vendo? E aí eu vou costurar de lá pra cá e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Baixo o calcador. Cuidado pra não costurar. Ó, e procura deixar reto. Tá? Dá pra ver? Acho que mais um pontinho. Aí, levanto o calcador. Viro novamente. Aí, eu vejo a direção aqui, certinha. Esse ponto 3, ele dá certinho, todos os pontinhos, tamanho 3 aqui da máquina. Aí, ó. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. O pezinho encostadinho no dentinho. Sem costurar o resto do tecido. Chegou no cursor aqui, levanta o calcador, passa o cursor pro outro lado, baixa o calcador e continua. Vai até o final de novo. Volta um pouquinho, levanta o calcador,
vira o tecido novamente, né? E faz a mesma coisa igual você fez do outro lado, de lá pra cá. Dá o retrocesso e acabou. Eu vou acabar pra cá. Prontinho. Aí agora a gente vai fazer as últimas costuras. Tá? Fazer as últimas costuras. Ó como ficou. Ó, fica bem preso aqui. Ó. Mostrar aqui. Ó como fica um trabalho bonito. Tá vendo? Um trabalho perfeito. Que agora a gente vai fazer a costura francesa, né? E só umas 2 costuras, viu? Dos 2 lados, né? Mais uma costura aqui daquele lado e mais uma costura dos 2 lados de novo. Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar essa ponta com essa ponta aqui da costura, ó. Fazer assim. E vou puxar aqui, ó, como se eu fosse achar o meio, né? Pra esticar. E vou costurar aqui da ponta pra cá. Só que eu vou trocar o meu cursor, tá? Eu já apliquei o zíper, eu vou trocar o cursor. Para usar o cursor comum da máquina. Costura normal, né? Aí, novamente, vou juntar aqui, ó, a parte de cima com a parte de baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura como se fosse aquela costura de segurança, que é bem na pontinha do tecido. Só que eu vou costurar mais ou menos uns 2 ou 3 milímetros pra dentro, tá? Não tão na ponta, só um pouquinho. Daria mais ou menos meio pé de máquina. Meio pé de máquina. Eu utilizo para fazer esse meio pé de máquina. Um pé de máquina seria aqui, né? Na borda do calcador aqui. Meio pé de máquina, eu utilizo dessas 2 perninhas aqui, ó. O meio dessa perninha. Tá? Porque aqui, ó, daqui pra cá é um pé de máquina. E aí, eu coloco no meio aqui. Tem uma marcação nesse calcador que eu utilizo pra passar a borda. E vou acertando aqui, ó. Aí, venho e fecho aqui. Normalmente, a gente já faria a costura no avesso e acabou, certo? Mas aí é que tá o segredo da costura francesa. Aí aqui você tem que fechar até aqui, ó. Ó, continuando, eu fiz aquela costura, né? Terminei. E fiz do outro lado a mesma coisa. Aí agora, o que que eu faço? Eu viro o tecido pro outro lado e vou colocar todas as pontas bem pra fora. Eu verifico se costurou direitinho mesmo, né? Dos 2 lados. Aí agora eu vou colocar, ó, tá vendo? As pontas, vou colocar no avesso e trazer as pontas bem pra fora. Pra isso, você pode utilizar a ponta de uma tesoura ou esse aparelhinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu utilizo esse daqui, que é tipo de uma pinça, né? Aí, ó, todos os lados bem pra fora. E agora a gente vai fazer a nossa última costura. Vou colocar essa costura aqui, ó, bem pra fora assim, ó. Tá vendo? Bem rente.
e posicionar com um pé de máquina aqui. Esse é o segredo da costura francesa. Ui. Quase cai aqui. Deixa eu pôr mais perto, tá bom? E vou, ó, colocando essa costura bem pra fora aqui, ó. Vou esticando o tecido aqui e, ó, e colocando bem pra fora. E vou fazer a costura aqui no avesso. Aqui. Bem pra fora aqui, deixa eu ver. Agora foi. Ó. E aqui também. Aí aqui vai com um pé de máquina. Eu falei meio pé de máquina? Será? Aqui é um pé de máquina, tá? Por quê? Aí vai cobrir aquela outra costura do outro lado lá. Essa parte que é mais grossa, você pode ir devagar, tá? Eu não sei cortar direito ali com o cortador aqui da máquina. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. O meu vídeo cortou. Eu não sei o que aconteceu, o meu vídeo cortou, por isso que deu uma pulada. Mas não perderam nada, não. Eu só repeti a mesma coisa que eu tava fazendo de um lado, eu repeti do outro. E agora eu tô fazendo o lado do avesso, que é o finalzinho da nossa costura. Ó. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Ponho a costura bem assim, ó, pra fora. Estico assim, ó. Ó. Tá vendo? Eu costuro com um pé de máquina. Acerta aqui. E acerta aqui assim, ó. Põe pra baixo essa parte aqui. Eu vou tentar pegar o nome do tecido e coloco na descrição pra vocês saberem, tá? Ó, tá vendo? Ó, é outra história, né? Ó, fica um acabamento bonito por dentro e por fora. Aí agora eu vou virar na posição certa. Olha, isso aqui é trabalho pra durar muito, muito. É um trabalho bonito, bem feito, caprichado e pra durar muito. Ela vai lavar, vai lavar, vai lavar. Ó, ficou uma linha aqui. E não vai desmanchar, porque não tem o que desfiar, que é tudo muito bem costurado, entendeu? Por isso que é bom essa costura francesa, né? Aqui é uma costura meio que artesanal, né? A gente faz artesanal. Você vai comprar uma capa de almofada por aí, você vai ver que é overlock. Não que não seja bom, mas com o tempo você lava,
aquilo vai desmanchando, vai desfiando, né? Ó, coloca bem pra fora. É diferente. Agora aqui não, ó, a costura francesa é maravilhosa. Ela é maravilhosa, você pode usar em outros trabalhos que você fizer também. Ó, aí aqui ela tá pronta. Prontinho, ó, ó. Olha que acabamento, tá vendo? Ó. Aqui é a emenda, né? Olha, que bonitinho. Bonito por dentro, por fora e bonito por dentro. E durável, isso que é o importante. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Acabou, né, a nossa costura, ó, a capa prontinha. É rapidinho de fazer, você vê que não tem segredo. Eu acho que o que dá mais trabalho é você cortar o tecido, né, que você tem que medir certinho e tal. Mas a costura mesmo, ela não é muito trabalhosa e fica muito bonito. E eu espero que vocês gostem, esperem os próximos vídeos. Eu vou falar sobre a máquina nos próximos vídeos. E se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram que eu faça vídeo, vocês podem dar ideia, comentem, me sigam, né? Curtam o meu canal e acione o sininho para quando aparecer algum vídeo novo vocês ficarem sabendo, tá bom? Eu agradeço muito vocês e até a próxima.